reflexão bíblica baseado em textos muito conhecidos da nossa Bíblia Sagrada, onde nós vamos, de uma forma muito simples, tentar elucidar pontos que são tão corriqueiros dentro das igrejas de serem ensinados e que às vezes passa desapercebido ao olhar de muitas pessoas. Como, por exemplo, nós vamos analisar hoje um texto de Lucas, capítulo de número 8, onde nós temos a seguinte escrita: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Isso está em Lucas 8, verso 40. 41 diz assim: E eis que chegou um homem de nome Jairo, que quer dizer Jair, que era príncipe da sinagoga, um cargo de importância. Eu vou lendo e já vou explicando para ganharmos tempo. E prostrando-se aos pés de Jesus, uma atitude um pouco estranha para quem era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Também não era comum que os príncipes de sinagogas e os homens de grande importância quisessem que um rabino entrasse em sua casa. Isso não era comum no tempo de Israel. No 42 diz assim: Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, observe a data, havia 12 anos, e ela gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude. Eu bem conheci que de mim saiu virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga, um dos seus servos, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Mas reconhecia Jesus como mestre, observe isso. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, creia somente, e ela será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta, mas ele, pondo todos para fora, e pegando-lhe na mão, chamou e clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, e lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Muito bem. Observe que é interessante o fato de tanto a filha de Jairo, que não tem nome no texto, quando Jesus diz Talita cumi, ele quer dizer menina levanta, e não é o nome da menina. A menina tem quase 12 anos. Um judeu, homem, faz uma cerimônia de iniciação ou de independência religiosa quando ele tem 12 anos. A mulher faz com 13. Pode-se entender aqui nesse texto que a menina estava entrando no primeiro ano importante da sua vida, próximo ou na véspera de um ano de decisão, de iniciação, de independência religiosa, independência espiritual. Muito bem. Independência no sentido de começar a ter responsabilidades como uma mulher judia, uma mulher de fé. Mas observe que ela tinha 12 anos de vida, quase 12 anos. E Jairo morava em Cafarnaum, a cidade onde tinha a sinagoga, a cidade onde Cornélio fez a sinagoga. Jairo, por certo, conhecia também a família de Pedro, que era de Cafarnaum. Jairo vai encontrar-se com Jesus. Jesus havia
atravessado o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, e ido até o outro lado, onde ele faz aquela libertação, a operação de milagres de libertação na vida do endemoniado de Gadara. Ele atravessa o lago de volta, e o interessante é que a multidão o esperava, a multidão estava ali aguardando a volta de Jesus. Muito bem, quando Jesus desce na praia, ele encontra toda aquela multidão, e Jairo, que andou uma certa distância para chegar até Jesus, encontra-se com ele na praia. Feito isto, Jairo volta ou convida Jesus para ir até Cafarnaum, e Jesus aceita, e em meio ao apertar da multidão e ao seguir dos seus discípulos, Jesus vai com Jairo até Cafarnaum. Acontece que no meio do caminho existe uma mulher no meio do caminho, e essa mulher muito decidida, e os livros da história paralela nos contam que essa mulher morava longe dali, e que também ouvira falar de Jesus, e que toda a sua fortuna havia sido gasta com os médicos para poder se curar, e nada disso adiantou. Essa mulher, ela ficou muito grata após a cura, assim conta a história paralela, e ao ponto de fazer uma espécie de homenagem a Jesus na cidade onde ela vivia, de modo que todos que passavam em frente de sua casa sabiam que alguma coisa havia acontecido, porque aquela homenagem que ela havia feito ali em frente à sua casa era como um marco de memória, um memorial acerca do milagre que havia ocorrido em sua vida. Ela não era da descendência de Israel, nem tampouco vivia nas cercanias de Israel. Só que ela conhecia a cultura de Israel, porque ela toca na beira da orla da veste de Jesus. O talite de Jesus, que é o seu xale sagrado, o seu xale de cobertura, possuía 4 franjas. Cada franja, uma em cada extremidade, simbolizava pela cor uma coisa a qual ele pertencia na sociedade. Por exemplo, dependendo a tribo das 12 que ele era, dependendo da cor da franja que era correspondente à tribo, sabia-se de qual tribo ele era. Na questão religiosa, sabia-se qual função ele exercia. Na questão social, sabia-se quem ele era na sociedade. E na questão profissional, a mesma coisa. Tínhamos cores para todos, portanto, o talite nas suas 4 extremidades dizia quem era Jesus. Ela vai e toca na orla da veste de Jesus, e toca justamente naquele ponto onde Jesus era reconhecido como um profeta, como um enviado, um Messias, né? E Jesus então proclama a seguinte frase: eu sei que de mim saiu virtude, porque ninguém me tocou de uma forma qualquer, me tocou no lugar certo, do jeito certo, com a insistência certa. É assim que Deus quer você, tocando o coração dele do jeito certo, da maneira certa, na hora certa, e fazendo a petição certa para que o seu coração quebrantado venha a ser palco, a ser terra fértil de um grande milagre. Deus quer fazer grandes milagres na sua vida, isso é um fato, ninguém pode negar. Mas essa mulher estava no meio do caminho, ela entra no meio, ela interrompe uma trajetória de um Jesus profeta, de um Jesus Deus, que vai de encontro a uma menina que está para morrer. E aqui não é um fato menos importante, porque Jairo, como principal da sinagoga e pai, deixou sua filha agonizando para morrer e foi atrás de Jesus. Observe, um homem que professava uma fé estava ali indo de encontro com outra pessoa que também professava uma fé para buscar-lhe socorro. Esse homem deixa sua filha agonizando. Nenhum pai deixa sua filha agonizando. Nenhum pai faz algo nesse sentido. E Jairo fez isso. Jairo foi buscar socorro. Jairo acreditou. Jairo viu que o extremo havia chegado. Eu não sei se na sua vida já chegou algum extremo, mas se chegou, preste atenção onde isso tudo vai acontecer, onde isso tudo vai desembocar. Observe que a mulher tinha 12 anos que sofria. Então voltemos 12 anos atrás na história, e lá no passado, quando tudo começou, de um lado uma mulher estava grávida e ia dar luz a uma criança. De outro lado nós tínhamos uma mulher sadia que passou a ficar doente. Sabe, parece que esses dois casos se encontraram na Bíblia no mesmo instante por alguma razão. De alguma forma deseja-se que uma mensagem seja entendida. Durante 12 anos essa mulher sangrou e foi morrendo e definhando, ao ponto de chegar ao extremo de não ter mais nada e só poder confiar naquilo que a fé era capaz de produzir, porque suas riquezas já haviam acabado. Levou 12 anos para acabar com tudo.
Jairo chegou ao ponto de ver sua filha quase morta, já tinha tentado de tudo também e nada tinha dado certo. Eu entendo da seguinte forma: essa mulher não estava ali no meio da história de Jairo por acaso. Deus estava nos dando um recado, nos dando uma mensagem. E qual é a mensagem? De que no meio do caminho, no meio da nossa trajetória, se nós olharmos lá atrás nos nossos problemas, nós vamos entender que durante todo o sangramento do nosso problema, durante todo o sofrimento do nosso problema, nós que fomos esvaindo, fomos sofrendo, fomos tentando resolver causas impossíveis e por muitas vezes não obtivemos uma resposta da parte de Deus. Mas de repente, em um determinado dia inesperado, quando parece que tudo está resolvido no meio do caminho, Deus, antes de trazer a vida para a menina, Deus precisa estancar a hemorragia. Sabe, a vida não vai voltar, o espírito não vai voltar para a menina se essa hemorragia que começou em um evento paralelo não for estancada. Primeiro é necessário estancar a hemorragia da mulher, para depois devolver a vida para a menina. Mas espera aí, irmão, esses eventos são desconexos, não são desconexos porque a Bíblia coloca eles em um mesmo contexto, e nada é por acaso na Bíblia. E se essa mulher está no meio da história, observe, os escritores do Evangelho, os sinóticos, eles poderiam ter escrito a história da mulher do fluxo de sangue e a história da filha de Jairo, mas não, o evento aconteceu de uma tal forma que os três tiveram que se lembrar que no meio do caminho entrou uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, essa menina viveu 12 anos, mas não foram 12 anos de paz. Durante 12 anos da vida de Jairo, talvez a sua vida religiosa foi uma vida de guerra, foi uma vida de sofrimento. Talvez durante 12 anos, ao invés de ele colher a felicidade de ter sua filha junto com ele, ele colheu dúvidas e questionamentos e cobranças da parte de Deus, da qual ele não era capaz de dar as respostas cabíveis. Mas houve um dia, houve um momento em que ele teve que largar tudo, deixar tudo para trás, ao ponto de se defrontar diante da morte. Morte, fique aqui, eu vou buscar a vida. E saiu da onde ele estava, deixou a morte para trás, arriscou tudo, foi atrás da vida. E o doador da vida aceitou entrar na casa dele. Quando ele chega na casa, as pessoas estão chorando, cultuando a morte, as carpideiras estão chorando, cultuando a morte. E ele manda todo mundo sair e pede só 3 para entrarem com ele, fora o pai e a mãe. O pai e a mãe representam a família, a estrutura. Os 3 que entram com ele é Pedro, Tiago e João. Pedro representa a sustentação da vida da igreja. Pedro é o símbolo daquele que recebeu a chave do céu, de abrir o céu. Pedro teve essa chave na mão, Jesus deu essa chave a ele. Você vai ter a chave para abrir o céu, é a oração, é a intercessão, é a busca. E Tiago e João são aqueles irmãos que um dia a sua mãe desejou com que os dois se assentassem à direita e à esquerda de Jesus. Isso não era possível, até porque na direita e à esquerda nós sabemos que na cruz houveram pessoas que tinham crimes, esses dois não tinham crimes, mas eram homens destemidos ao ponto de orar e o céu se abrir e eles terem fé para que descesse fogo do céu. Esses 2 homens eram homens que representavam a seriedade, a autoridade e a credulidade na manifestação de Deus. Então entrou com Jesus ali, Jesus representando a vida, representando o milagre, Pedro representando a estrutura da igreja com o poder de abrir e fechar o céu, e Tiago e João representando a efetividade e a autoridade dos homens de Deus, representado na sua própria personalidade. Portanto, eu quero te dizer uma coisa para concluir o meu raciocínio aqui. Não importa qual é a guerra que você esteja vivendo, não importa qual é o sofrimento que você esteja passando, Deus sabe a hora de chegar, a hora de descer na praia, sabe que tem que entrar na sua casa, basta você convidá-lo, sabe que no meio do caminho é preciso estancar o sangue, é preciso curar algumas coisas no universo espiritual que estão alheios, que estão longe do nosso conhecimento. Aquela mulher veio do nada, apareceu sem ninguém saber, antes de restaurar todas as coisas. Mas uma coisa é fato e você pode se alegrar: a menina vai levantar da cama, e Jesus, curiosamente, ele manda dar de comer, como se ela tivesse morrido com fome, manda dar de comer a menina. Sabe o que quer dizer ali? A vida continua, tudo se faz novo. Alimente aquela vida que voltou, alimente aquele milagre que aconteceu. Você precisa acreditar no milagre e acreditar no milagre. Deus é contigo, Deus te abençoe muito. Continue crendo na palavra, no poder da palavra, e nada na Bíblia é por acaso. Cada vírgula, cada ponto, cada expressão ali tem uma explicação. E Deus quer nos abençoar com todas elas, em nome de Jesus.